E amém. Amém, queridos. Poder sentar. Abra sua Bíblia no texto de Apocalipse. Apocalipse, logo aí no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, eu quero ler com os irmãos. Irmãos, nós estamos ouvindo uma série Como Viver a Vida para a Glória de Deus. A minha vida para a glória de Deus. E assim, você possa da mesma forma declarar aí que você vai viver a vida que o Senhor Deus deu a você para a glória dele. E nós vamos ver o efeito aqui, lendo Apocalipse 2, versículo de 1 a 7, do que Paulo foi instrumento e o efeito da instrumentalidade de Paulo. Eu iria ler esse texto no final da mensagem de hoje, eu estou decidindo ler no começo. Muito bem, Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7 diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Repita aí o verso 3. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não, se arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, repita, tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela inspiração da Tua palavra. Edifica-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, acabamos de ler a carta que o Senhor endereçou à igreja de Éfeso. Todos nós sabemos que as 7 igrejas receberam uma mensagem específica para o seu contexto, para a sua realidade espiritual. Aqui as 7 igrejas são como 7 crentes, 7 pessoas, cada uma com uma situação específica. Se você ler a carta às 7 igrejas, você vai perceber que a igreja de Éfeso só tem uma observação que o Senhor Deus pega ali a orelha deles, que é deixar o primeiro amor e então viver uma vida sem o brilho da glória, da graça, da misericórdia, do prazer de servir a Deus. E isso só acontece se a pessoa se enganchar em alguma situação que traz para a sua vida a frieza espiritual. O próprio texto declara que eles deveriam se lembrar de onde eles haviam caído e deveriam se arrepender e voltar às primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Aquelas que eles receberam no início e tinham plena alegria, pleno prazer
de servir ao Senhor. Eu quero lembrar, irmãos, que a igreja de Éfeso talvez era uma das igrejas que enfrentava mais oposição por causa da idolatria que havia na cidade. Você deve se recordar no texto de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, pregando na cidade de Éfeso, Deus usa Paulo de forma extraordinária, mas Éfeso tinha adoração à deusa Diana, chamada Diana dos Efésios. Eles, para protestar contra Paulo, gritaram durante horas a fio: bendita é Éfeso da deusa Diana, bendita é a Diana dos Efésios. Durante horas e horas eles gritaram esta fala para transpor a pregação, para tentar inibir, coibir, colocar uma pedra sobre a pregação de Paulo, sua conduta no meio deles. Foi na cidade de Éfeso que ele sofreu tão grande oposição, que houve um alvoroço que perturbou a cidade toda, porque eles faziam as imagens de escultura da deusa Diana, chamada Diana dos Efésios, e eles vendiam e tinham grande lucro com aquele negócio. E quando Paulo começa a pregar a palavra de Deus, eles viram que o seu negócio estava em risco. Eles estavam correndo o risco de perder o seu lucro. E então eles levantam grande alvoroço na cidade, e Paulo passa grande aperto, ele é espancado, é temporariamente preso ali pelos romanos, e ele passa grande dificuldade. Então, logo em seguida, nós encontramos, e agora eu gostaria que você observasse no texto, que quando o Senhor repreende a igreja, repreende porque deixou o primeiro amor, mas ela tinha uma conduta extraordinária quanto a observar os falsos apóstolos. Você deve se recordar que os falsos apóstolos apareciam todos os dias se apresentando nas igrejas, e eles tinham como objetivo a sua própria vida e o seu próprio bem-estar, e eles não estavam preocupados com o evangelho do reino genuinamente. Eles não tinham interesse, eu estou buscando resumir em rápidas palavras isso. Eles não tinham interesse de ver almas salvas, mas eles tinham interesse no seu próprio ventre, ou seja, em angariar sustento, de viver pelo auxílio financeiro das igrejas. Paulo enfrentou grandes dificuldades por causa desses falsos apóstolos. Só tem um jeito, meus irmãos, de reconhecer falsos líderes: quando a pessoa tem sua vida firmada na palavra de Deus. Porque ele vai olhar para a palavra e vai ver a vida da pessoa, e vai ver a pregação da pessoa, e ele logo perceberá que aquela pessoa não é o que diz. Talvez nós nunca precisamos tanto disso como no nosso tempo. Talvez. Por quê? Porque nós estamos, sim, com uma geração bastante enfraquecida. Muito bem. E eu quero dar destaque: o próprio Deus, no texto de Apocalipse, declara, o Senhor Jesus declara: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, o qual eu também odeio. E aí você vai estudar sobre as obras dos nicolaítas, era tudo de ruim que se podia trazer para a vida cotidiana de alguém, era as obras deles. Eu não quero, eu tenho o costume de ser detalhista, né? Se eu for entrar em muitos detalhes, eu vou acabar expandindo um pouco mais, eu tenho um tempo limitado. Mas, basicamente, eu quero dar ênfase nesse trecho em que o Senhor declara isso, que a igreja de Deus precisa saber o que Deus aprova. Se Deus aprova, a igreja também. Se Deus reprova, a igreja também reprova. Por quê? Porque essa é a conduta de quem conhece Deus, não o contrário. Nós não podemos querer que Deus aprove coisas que nós queremos, irmãos. Não, não. Aquilo que eu quero
não pode ser exposto diante de Deus pedindo que Deus aprove algo que eu quero. E é o contrário, é o que Deus tem interesse de fazer prevalecer, que tem que estar nas nossas vidas. Mas aí eu quero observar agora, finalmente, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Por duas mensagens, nós ministramos aqui o capítulo 21, onde foi narrado o momento em que Paulo ouve o anúncio do Espírito Santo por meio de um profeta chamado Ágabo. No capítulo 21, durante duas mensagens, nós ministramos sobre esse assunto, 3, hoje pela manhã eu recapitulei, sobre ele ouvir que seria preso em Jerusalém. Mas eu quero voltar um pouquinho mais e quero observar com os irmãos no capítulo 20. No capítulo 20, a partir do verso 17, Paulo se reúne com os líderes de Éfeso. Ele se reúne na cidade de Mileto. Mileto fica ao derredor de Éfeso. E ele então se reúne com eles. A partir do verso 17 encontramos isso. Diz o texto aí a partir do versículo 18. Logo que chegaram, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabei que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas, tendo declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quero aqui recordar a você do que se trata esse texto. Paulo está com os pastores de Éfeso. Paulo está com os líderes de Éfeso que ele havia cuidado desde o começo. E ele está dando instruções para eles. E ele primeiro começa relembrando sua caminhada com eles. Eu estive com vocês em meio a tribulações, dificuldades que foram colocadas pelos próprios judeus. Eu tenho declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 22. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Verso 23. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aí o verso 24, eu gostaria que você lesse ouvindo a sua voz. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja bem, Paulo está dizendo a eles: em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu quero recordar aos irmãos as palavras de Jesus, que Jesus disse a Ananias no capítulo 9, quando Paulo se converteu, ainda era chamado Saulo: vai, este é para mim um vaso escolhido, para pregar aos gentios, para ir à procura dos gentios, para pregar o meu nome aos gentios. E eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Outra tradução vai dizer, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Na King James você encontra, esse é um vaso escolhido, e eu mostrarei
quão grandes coisas ele deve sofrer pelo meu nome. E aí eu me recordo, na época que ministramos ainda nesse texto, eu expliquei a você que o nome de Jesus é o antídoto para o homem. O homem, no seu pecado, somente em Jesus pode encontrar a solução. Portanto, se Paulo está com esse antídoto, ele é capaz de passar qualquer situação para que o antídoto seja ministrado aos corações. Então, o próprio Paulo está pondo em prática no seu ministério o seu chamado. Mas quando ele diz aqui no verso 24, em nada, porém, considero a minha vida preciosa. Aí você vai estudar essa fala de Paulo. Ele se refere ao seu próprio bem-estar. Eu não tenho a minha vida em nada por preciosa. Entenda, uma pessoa que tem a sua própria vida por preciosa, a utilizará para o seu bem-estar. Uma pessoa que tem a sua vida por preciosa, aos seus próprios olhos, utilizará para o seu próprio alvo. E aí, meus irmãos, eu vou dizer para você uma prova disso. Você deve se analisar, e nós, quando pregamos aqui, de forma alguma queremos constranger ninguém, ou você que está em casa acompanhando, não queremos constranger ninguém. Mas a nossa intenção é que você, que tem um relacionamento com Deus, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, sondar a sua vida, de forma que o próprio Espírito Santo ministre aí a sua realidade e você se arrependa. Por quê? Porque a Bíblia também vai dizer que a soberba da vida é o grande problema do homem. O que é a soberba da vida? Está em primeiro lugar o meu bem-estar e o que eu quero. É eu e eu e eu mais uma vez. Absolutamente eu. Não é? Os irmãos terem uma ideia, quando nós observamos Paulo dizendo isso, em nada tenho minha vida por preciosa. Quando ele declara isso, ele está dizendo, não tem sentido a minha vida se não for nas mãos do Criador. Na minha própria mão a minha vida, não, nunca, jamais, não. E ele falava isso certamente repudiando a atitude de Adão e Eva, que prezaram pelo seu próprio querer. Você se lembra das palavras que está em Gênesis, capítulo 3. A serpente disse a eles, Deus, de toda árvore do jardim podeis comer livremente. Não, toda árvore do jardim não. Eva respondeu. Então a serpente disse, sim, Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, você estará no controle, você vai ser como Deus. E conhecendo o bem e o mal, você vai estudar o versículo, você vai encontrar que significa, o homem passará a declarar o que é certo e o que é errado aos seus próprios olhos, como Deus declara sob sua própria ótica o que é certo e o que é errado. E aí o efeito disso qual foi? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Meus irmãos, que o sangue de Jesus tenha poder sobre as nossas vidas, que tenha poder sobre seu coração. Por quê? Porque nós precisamos analisar se nós temos a nossa vida por preciosa para nós mesmos, ao ponto de fazermos somente o que queremos.
somente o que almejamos. Meus irmãos, o tempo está se findando. O funil está chegando ao final, ao fundo. Nós estamos para ver a trombeta soar. E nós vamos prestar conta com Ele. E Ele nos deu a vida 2 vezes. Primeiro, quando nascemos. Você só nasceu porque Deus quis. Depois, por meio da salvação em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Mas enquanto você estiver tendo a sua vida por preciosa, de forma tal que você não abre mão do prazer que você pode ter nesta vida, e é um prazer enganoso, como por exemplo o prazer do pecado, quanto a deturpação sexual, por exemplo, que dá um prazer repentino, quanto a viver a vida injetando o efeito da dopamina por meio de programas, de vídeos, de atividades que geram somente o prazer para a própria vida, para o próprio coração, ainda que repentina. Eu ouvi um comentário de um pregador dizendo que agora Satanás não precisa mais ficar forçando uma barra com ninguém. Por quê? Porque a pessoa mesmo já está se enrolando cada vez mais, porque nunca se teve uma geração que faz a própria vontade e briga por ela. Mas Paulo, rompendo com tudo isso, ele declara: em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Quando ele fala aí carreira, ele está dizendo a minha jornada, que eu sei que será longa, e será com Cristo. Nós estamos nos aproximando de um tempo, meus irmãos, em que se verá poucos ouvindo e buscando ao Senhor genuinamente. Um sono espiritual colocado na vida das pessoas. E poucos declarando as palavras que Paulo disse. Em nada tenho a minha vida, considero a minha vida preciosa. E então ele fecha dizendo: contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Veja como as coisas estão deturpadas. Hoje em dia você vai procurar ver, você ouve até assim, na estampa das igrejas ou dos sites, ministério do fulano de tal. Aí é o nome de um pastor. E ministério, no nosso tempo, parece que um lugar de um trono, onde os servos são os membros. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, os pregadores, os pastores, nas suas igrejas, é como se eles fossem intocáveis e estão acima de todos os outros. Como se ministério fosse um patamar de autoridade. A palavra ministério significa aquele que serve. Eu costumo dizer que a forma mais simples de apresentar um pastor é lembrar como um garçom serve a comida. Ele traz a mesa, ele põe na mesa. Você sabe que um garçom adequado, ele também coloca no prato. Quantos aqui já foram num restaurante assim e gostaram? Eu gostei. Você não gostou, não? Eu não acredito. Se você não levou a sua mulher ainda, vou arrumar um problema aqui para você. Se você não levou a sua mulher em algum restaurante assim, faça um plano e leve sua mulher. Quantos irmãos gostaram da ideia aí? Hein?
poucas irmãs não é possível. Você não entendeu o que eu estou falando, né? Estou dizendo para o seu marido levar você, olha. Leve a sua mulher. Pois é essa a figura que vem na minha cabeça quando eu ouço aqui uma palavra como essa. Cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A forma mais adequada é essa, o pastor como um garçom que leva. Eu me lembro em um período que eu estava liderando a juventude da minha cidade e o Senhor, eu estava buscando a Deus para Deus restaurar a juventude, né? Eu era vice da juventude, o líder saiu repentinamente, eu assumi a juventude com o apoio do pastor da igreja. E uma juventude tinha mais de 100 pessoas, estava agora com 15 reunindo. E eu tinha pouco mais de 1 ano e meio de convertido. E aí eu procurei o pastor e digo, pastor, e agora o que nós vamos fazer? Ele perguntou, o que você tem sentido no coração? Eu digo, pastor, eu tenho ouvido de Deus que eu devo continuar. Mas o senhor é que é o pastor. Eu disse, então você vai ser o líder da juventude. Aí ele reuniu a juventude, instituiu e assim foi. E eu comecei a orar buscando a Deus. E eu me lembro da experiência que Deus mostrava eu com a bandeja e eu levando alimento para os jovens assim, e dando alimento. E eles comiam aquela comida. Eu me lembro que aproximadamente 2 meses e pouco depois, a juventude estava lotada de novo. E os cultos dos jovens novamente do jeito que estavam, mas era por puro milagre de Deus, porque não havia nada que alguém dissesse que era por isso. Eu me lembro que eu via pessoas desconhecidas até, e eu dizia, de alguma forma eu arrumei um jeito de perguntar como que a pessoa veio. Ela disse, não, eu ia passando, eu senti que eu deveria entrar. E eu me lembro disso, eu nunca esqueci essa experiência. E foi um tempo precioso, onde eu busquei a presença de Deus, dizendo, Senhor, fale no culto, que o Senhor ministre a sua palavra, não só quando eu estiver pregando, mas qualquer um que estiver pregando, que o Senhor use com poder e autoridade. Por quê? Porque pregação, o ministro da palavra, ele serve o alimento. E que a partir dali a pessoa tenha a sua vida renovada. Ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora veja como o que eu estou falando é a realidade. Observe, Paulo agora, ele vai explicar como é que ele, no meio deles, dos irmãos de Éfeso, os anciãos de Éfeso, tem tradução que vai chamar de anciãos, outra tradução vai chamar de pastores. E diz o texto assim, verso 25, agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos. Veja que palavra forte é essa, né? Estou inocente do sangue de todos. Pois nunca deixei, verso 27, ouvindo a sua voz, leia comigo. Pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Toda a vontade de Deus. Meus irmãos, inclusive, eu acabei esquecendo de fazer a divulgação, né? Nós já temos ali os novos exemplares da introdução à Bíblia para todos, do pastor Nicodemo. Pastor Nicodemo, fique de pé aí. Nós temos o autor aqui conosco, né? E você vai poder adquirir a sua, na última vez vendeu todos, e nós temos mais 20 exemplares ali. E no final é a minha recomendação, você vai adquirir com essa proposta de aprofundamento bíblico. Um investimento bem pequeno, e você vai poder investir ali. O irmão Enoque está responsável por isso, ali na recepção, ali na mesa, ele vai atender você. Por que eu estou falando isso? Você sabe que o investimento na vida espiritual não é o recurso financeiro. Nós não temos absolutamente nenhum interesse de angariar recurso próprio. Aliás,
todo o recurso do stand é para missões. O alvo é a obra missionária. No caso aqui é custo zero para missões. Nós estamos passando pelo valor do material, do investimento do material. O meu propósito é que você tenha um material simples, objetivo, que é o que está aqui. Se eu fosse trazer para você uma proposta dessa envergadura, do que eu estou acostumado para teólogos, seria 3, 4 vezes, 3 não é pouco, 4, 5, 6 vezes mais grosso que isso. E iria devagar bastante para poder falar o que em rápidas palavras está aqui nesse material. Quero parabenizar o pastor Nicodemos, que tem certamente um chamado, irmãos, e tem desenvolvido muito bem esse trabalho. Por quê? Qual é o nosso alvo? Que a informação bíblica chegue até você, que você tenha nutrição logo, rápido. E aí, essa é uma proposta de estudo. E veja, Paulo diz aos irmãos de Éfeso, portanto, verso 27, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Meus irmãos, Paulo sabia bem as palavras que Jesus declarou. Lembra da tentação no deserto? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Paulo fez? Ele manifestou por meio do ensino, o ensino da palavra do Senhor, toda palavra de Deus. Toda vontade de Deus. Verso 28, olha a advertência que ele faz. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja que aqui ele dá nome a esses líderes, eles eram os pastores de Éfeso. Sei que depois da minha partida, verso 29, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Lembra do que nós lemos lá no texto de Apocalipse? O Senhor elogia a igreja de Éfeso, porque eles provavam os apóstolos e descobriam os que dentre eles eram mentirosos. Qual foi o efeito do trabalho de Paulo? Está escrito no texto de Apocalipse. Essa recomendação que nós vemos aqui é para os pastores de Éfeso. E eles fizeram muito bem o trabalho que aprenderam. Eles receberam o ensino de Paulo, através do ensino de Paulo, toda a vontade de Deus. Eles tiveram conhecimento de toda a vontade de Deus. E eles, por causa disso, sabiam peneirar quem era genuíno apóstolo ou não. Quem era genuíno homem de Deus ou não. E aí o texto segue. Versículo 31 diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas cada um de vós. Irmãos, os irmãos estão percebendo o nível da instrução que Paulo passou para os líderes? Agora, olha aqui para mim um instante. Meus irmãos, você está percebendo que para ter essa nutrição não é de qualquer jeito? Quantos estão percebendo aqui? Diga amém. Não é de qualquer jeito. Olha, se você olhou para os 66 livros e disse assim: ai meu Deus do céu, é muita coisa. Meu irmão, você vai respirar fundo e vai dizer: mas é o necessário para a minha vida. Diga amém, eu recebo. Eu preciso compreender que buscar a Deus e ser maduro requer dedicação e esforço. Paulo sabia disso. Então, veja bem, meus irmãos, nós
estamos aqui na beira do mar, não é? Na beira do mar. Que beleza. Que beleza. Mas domingo de manhã você vem para a igreja. Pastor, eu estou doido para ir na praia. Vai depois da EBD. Eu fico, irmãos, quer ver o pastor agoniado? É a pessoa vai e ainda chama os outros. Preste bem atenção. Nós estamos vivendo um tempo de destruição. E vivendo esse cristianismo de brincadeira, não vai dar, meu irmão. Eu estou dizendo para você, o texto da palavra mostra uma igreja que foi a menos repreendida lá no texto de Apocalipse. Mas ela teve um apóstolo Paulo ministrando sobre ela. Talvez você não vê a hora de terminar o culto. Aliás, irmãos, nós passamos o culto para mais cedo, visando terminar no mínimo, no máximo às 9 horas. Porque eu sei que alguns precisam pegar ônibus. Mas você é sabedor de que a mesma situação apressada para terminar o culto, a mesma conduta você vê no ser humano de uma forma geral, que não tem tempo para estar no culto ou para ficar em comunhão, mas tem muito tempo para ver séries e séries diante da TV. Hoje eu vou maratonar. Não é assim que chama? E quando nós olhamos para a estrutura da igreja de Éfeso e a dedicação de Paulo, nós percebemos que nós estamos muito distantes. Meu irmão, se você tem anos de convertido e você não leu a Bíblia toda, você precisa corrigir isso. Se você não tem estudado a Bíblia genuinamente, você precisa corrigir isso. Por quê? Porque os dias da peneira vão chegar. Não permanecerão no caminho quem não leva o caminho a sério. Não permanecerão, irmãos. Quando o texto mostra a parábola do semeador, diz que a semente que caiu na beira do caminho, o diabo veio e roubou. E aqui caiu no meio do terreno pedregoso. O que é o terreno pedregoso? É o coração do homem que, quando vem a perseguição, a palavra de Deus fica de fora e a pessoa cede às trevas. A semente que caiu no meio dos espinhos são os prazeres desse mundo que sufocam. A pessoa mede entre ficar no reino e ficar nos prazeres. E ela faz a medição e ela decide então ficar nos prazeres. Mas o texto também diz que a semente que caiu em boa terra deu de 1 a 70, 60 por 1, e até podendo a 100. Mas esse era o coração honesto e bom. E o que é um coração honesto e bom? Meus irmãos, nós temos que ter a honestidade de olharmos para a nossa pequenez e a grandiosidade de Deus. Nós não temos nada para oferecer, mas Deus tem tudo. E Ele já ofereceu na cruz do Calvário o seu Filho. Eu estou dizendo aos irmãos que Paulo, ele preparou a igreja de Éfeso. Verso 31, por gentileza. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de advertir com lágrimas cada um de vós. Fico pensando, meus irmãos, Paulo no dia de hoje, como é que ia ser? Você sabia que Paulo, se nós tivéssemos o apóstolo Paulo hoje fazendo o que ele fez na igreja de Éfeso, certamente alguns iam dizer: que homem chato, ele quer passar amanhã aqui me ensinando a Bíblia, eu não tenho tempo. Irmãos, eu estou aqui denunciando que a nutrição da igreja de Éfeso aconteceu
mas foi preciso dedicação ao crescimento espiritual. Paulo, no seu ministério, não seria aceito por muitos nessa geração. Por quê? Porque todo mundo tem uma vida corrida. Nós queremos os milagres que os apóstolos viveram, mas não podemos esquecer de que estes milagres, eles apareceram depois que eles ficaram com Jesus de manhã, de tarde e de noite, caminhando, andando com Jesus. Eu estou propondo que você faça uma reformulação na sua agenda pessoal. Eu estou propondo que você esteja revendo os seus conceitos. Eu fiz um chamado, irmãos, no grupo da igreja. Eu sei que todo mundo deve ter visto lá, só não deu retorno, mas você viu lá sobre o Som da Liberdade. Você vai assistir o filme e você vai saber o que é o Som da Liberdade. Este filme foi perseguido, posso dizer perseguido pela grande mídia. Por quê? Porque, só para você ter uma ideia, um estúdio que você cresceu assistindo os desenhos animados dele, aí você já deve saber qual é, eu não vou repetir o nome aqui para não dar esse gostinho, foi um dos que olhou e disse, não vou reproduzir. Eles tiveram que bater de porta em porta com o filme debaixo do braço, um filme que já está há pelo menos 4 anos feito. E ninguém queria colocar o filme para rodar. Por quê? Porque o filme fala de uma realidade que é o tráfico de crianças. O ator principal do filme se converteu, é o mesmo ator que fez A Paixão de Cristo. E o filme Paixão de Cristo, que posso dizer que foi o melhor filme feito sobre Jesus até hoje, foi feito pelo diretor e ator Mel Gibson. E agora esse filme, mais uma vez, foi feito pelo Mel Gibson. Parece até que só o Mel Gibson, né, entre aspas, é que deu emprego para o ator principal. Por quê? Porque ele, depois que fez o filme Paixão de Cristo, sofreu pressão. E o ator não recebeu mais porta aberta onde quer que seja, porque se converteu, assumiu sua fé publicamente. Eu estou dizendo, meu irmão, este mundo está sendo preparado para o anticristo. Esse ambiente que você está vendo, o certo é errado e o errado é que é certo, é a preparação para o anticristo. E eu vejo a igreja dormindo, as pessoas caindo em pecado, se entregando ao pecado e dizendo que está tudo certo, está tudo bem. E é claro, eu estou falando de uma forma geral, né, irmãos? Meus irmãos, quem subirá naquele dia? Eu estou dizendo que para ser homem de Deus, você vai ter que se ajoelhar. Você vai ter que se debruçar, você mesmo, você vai ter que se debruçar perante Deus e diante, sobre a Escritura, se debruçar. Meus amados, o texto mostra um apóstolo Paulo que estava declarando a esses irmãos que eles precisavam prestar atenção naquilo que eles tinham recebido. Versículo 32, e eu encerro. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, a qual aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram o que era necessário aos que estão comigo e aos que estão comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos e recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Meus irmãos, eu fico com meu coração apertado aqui. Por quê? Nós vivemos um tempo em que você vê a pessoa se desviando, e ao mesmo tempo que você vê a pessoa se desviando, se você for lá e pegar no braço dela e dizer, saia daí e venha para cá, você corre risco de ouvir dela, agora que eu vou me desviar mesmo, porque fui chamado a atenção. Não pode chamar atenção. Não pode. Eu costumo dizer, meus irmãos, que João Batista, no nosso tempo, seria repudiado, porque ele, quando viu os judeus vindo batizar-se, o batismo de arrependimento, ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Traduzindo, ei, vocês religiosos judeus, vocês estão aqui de brincadeira? Ou vocês estão sérios se arrependendo dos seus pecados? Vocês vieram enganar também a este, se fazendo de piedosos e se batizando, declarando que se arrependem dos seus pecados? Vocês vieram de verdade? Se isso é pregado no nosso tempo, alguém diria, vou-me embora, não acredita em mim, fica tentando me medir. Meus irmãos, os pregadores do nosso tempo, eles têm que ter um português bonito. Eles têm que ter umas piadas para dizer no meio da pregação. Uma vez eu fui pregar numa igreja, aqui, numa pregação que eu fui lá, irmãos, eu confesso que nesse dia eu contei umas coisas que até eu depois fiquei rindo. Mas quando eu voltei lá de novo, aí uma pessoa me procurou, eu gosto tanto das suas pregações, é tão engraçado. Mas daquele dia eu quase morro. Aí eu digo, meu Deus do céu, a pessoa veio à procura de stand-up, não veio à procura da pregação. Como estará a sua vida no dia do juízo? Qual será a sua postura a se apresentar diante do Senhor? Se Jesus estivesse pregando no nosso tempo e alguém dissesse, Senhor, te seguirei. Aí você do lado ouvindo isso, e você ouvisse Jesus dizer assim, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você sabia que no nosso tempo alguém olharia e diria, mas como assim? Ele não era para ter abraçado e dito, vem. Esse homem está repudiando. Jesus estava dizendo para ele, se você estudar o texto, você vai descobrir isso. Se tu está vindo me seguir à procura de ter posição que nem os líderes religiosos do judaísmo, não vem não. Jesus seria repudiado, irmãos. E eu me submeto à Escritura. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho só tem uma mensagem. Volte aí para o verso 21 e eu encerro. Tenho declarado tanto a judeus como a gregos que devem se converter a Deus e arrepender-se e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a nossa vida só tem sentido arrependida diante de Deus. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E eu pergunto nessa noite, você tem tido a sua vida como preciosa para você mesmo? Ou você não tem nada por precioso nela, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus?
Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, pode. Se arrependa. Se você tem vivido para você mesmo, se você tem feito para você mesmo, meus irmãos, é no verão, é no outono, é no inverno, nós somos chamados ao arrependimento. Nós estamos nos aproximando do período da alta temporada, onde tantos que você já viu brincam com a vida espiritual como nunca. Não estão trabalhando, mas estão de cara para cima. Vida cristã é coisa séria. Ore a Deus agora. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Se você precisa de um conserto diante de Deus, faça isso. Em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti como pastor dessa igreja. Eu te peço, Senhor, faça o movimento que o Senhor quiser na minha vida. E que eu seja um pastor melhor. E que eu seja, Senhor, um pregador melhor. E que eu venha Te servir, Senhor, de forma extraordinária.